Embora a yoga tenha sido vendida para o Ocidente através de várias técnicas, seu ocultismo básico permanece o mesmo. A esperança pela imortalidade está implícita, e o sonho de se realizar como a divindade inerente é o propósito verdadeiro, transformar-se em Cristo, como dizem. Embora aleguem que a yoga é apenas física e não religiosa, é a verdadeira essência da espiritualidade do hinduísmo. A meditação eventualmente conduz ao domínio espiritual, onde a pessoa se vê por dentro, para encontrar a verdade de si mesma. E ao encontrar essa verdade, acredita que está encontrando a Deus. O que eu acho mais aterrador ao olhar para trás é que eu comecei a ter a impressão de que eu era Deus. E, como Deus, poderia estruturar completamente a minha vida e meu universo exatamente como eu queria. Dave Hunt, autor notável e orador, é um dos principais especialistas da nova era. Seus livros incluem o best-seller Paz, Prosperidade e o Próximo Holocausto. Ele explica que o hinduísmo é baseado nas mesmas ideias que, segundo a Bíblia, a serpente apresentou a Eva no Jardim do Éden. Os yogis ensinam as mesmas mentiras que a serpente disse a Eva em Gênesis 3, que a morte é apenas um caminho para a reencarnação e que os humanos se convertem em deuses. Isso é uma coincidência inacreditável, uma identificação clara do criador do misticismo oriental. Esse criador se chama Satanás na Bíblia e é também conhecido como a serpente. O poder máximo do hinduísmo está simbolizado pela serpente, que é glorificada e adorada no hinduísmo. A serpente tem sido conhecida como a energia ou a força e adorada como símbolo da sabedoria e da imortalidade em todas as religiões e culturas. Somente na Bíblia cristã judaica, a serpente é identificada como o enganador, o destruidor, o arqui-inimigo de Deus e do homem. O antigo medo e temor da serpente está sendo retirado sutilmente de nossa cultura. As crianças nos colégios são ensinadas para que aceitem a serpente, fazendo posições da cobra. Michelle, ensine como se faz a cobra. Isso mesmo. Arqueie suas costas. Isso. Olhe para frente. Ótimo. Sustente 1 segundo. Os exercícios respiratórios estão feitos para ensinar a absorver o prana, a força da energia da vida no cosmos, para levá-la aos chakras, os canais psíquicos e despertar a força Shakti, a força Kundalini, e conseguir esses poderes psíquicos, que são as partes integrais e prevalecentes da yoga. Lentamente, vamos respirar pelo nariz. Inspire, expire. Existe um grande perigo nas técnicas respiratórias. Inclusive, os autores e proponentes desses exercícios advertem que estes podem iniciar doenças emocionais e mentais. E avisam que algumas pessoas chegaram a serem internadas em manicômios pelo resto de suas vidas. Porém, também reconhecem que estes exercícios podem abrir sua alma, sua mente e todo o seu ser para que sejam possuídos por forças demoníacas. Os próprios seguidores dos gurus têm sido forçados a criar uma rede de emergência espiritual de cerca de 4.500 psiquiatras para tratar aqueles que entraram em alucinações com misticismo. Muitas pessoas não percebem que é terrivelmente perigoso entrar em um estado meditativo em que se deixa a mente em branco. E essa é a finalidade única das meditações na yoga. É como abrir a porta de um quarto e não ter o controle sobre o que entra. Muitas destas técnicas de yoga podem ser usadas apenas como exercícios. Mas essa não é a intenção dos yogis. Pode ser comparada a se alistar no exército. Embora o soldado possa se tornar mais forte e mais vigoroso, o propósito do exército não é, com certeza, o cuidado com a saúde. A meta é aprender a matar. E o mesmo acontece com a yoga. Todos os exercícios da yoga foram projetados para matar a vontade, a mente e as emoções, para tirar a alma do ciclo eterno da reencarnação.
Eu pensei que estava me fortalecendo, mas o que fazia, na verdade, era me lançar para um estado modificado de consciência, uma forma de auto-hipnose que debilita enormemente a mente e o corpo. Mas essa fraqueza me fazia ter medo de desistir. O maior perigo que encontrei na prática da meditação transcendental foi a dependência da própria técnica. É como as drogas. Um viciado não quer deixar as drogas porque a experiência é reconfortante. Acredita que sua vida vai desabar se não as tiver. Eu pensei que se por acaso eu deixasse o Shangri-La, de repente ficaria velha e fraca e me desintegraria. Tinha medo de perder minha clareza e minha energia. Porém, mais tarde, quando deixei tudo isso, eu recuperei todas essas coisas que nunca encontrei com a meditação. Embora antes fosse uma religião apenas para os indianos, o hinduísmo se tornou radicalmente evangelista, adotando os princípios dos missionários cristãos que introduziram reformas culturais e sociais na Índia. Em 1966, em uma conferência hindu internacional, os principais hindus planejaram uma estratégia para converterem o mundo. Os gurus foram escolhidos como os primeiros cruzados. E as dezenas de milhões de convertidos são agora os primeiros hindus ocidentais. Na Conferência Mundial de Hinduísmo de 1979, um porta-voz declarou que nossa missão no Ocidente havia sido coroada de um êxito fantástico. O hinduísmo está se transformando na religião mundial dominante e o fim da cristandade está se aproximando. Na Conferência MT de 1981, na Índia, um porta-voz disse que a principal missão da MT é se opor à expansão do demônio do cristianismo. A religião que quer destruir o cristianismo está sendo abraçada por milhões, inclusive muitas das igrejas atuais que ingenuamente sucumbem à propaganda espiritual e se tornam inconscientemente discípulos dos deuses da nova era. Por trás da campanha agressiva para o domínio mundial do hinduísmo está uma organização secreta chamada Vishva Hindu Parishad. É a organização missionária do hinduísmo. O parágrafo 4 de sua Constituição diz que sua meta é estabelecer uma ordem de missionários, tanto leigos como iniciados, com o propósito de propagar a dinâmica do hinduísmo. A revista hindu Vishva Parishad claramente estabelece que os professores de yoga por todo o mundo são os missionários de frente da religião hindu. Até mesmo os professores ocidentais podem não perceber que estão sendo usados pelos líderes hindus da Índia. Porém, estão. O plano de Vishva Hindu Parishad para converter o mundo ao hinduísmo criou milhares de redes mundiais da nova era, com dezenas de milhões de convertidos trabalhando juntos por um novo governo mundial. Através da nova aparência da yoga, a mente ocidental está sendo sistematicamente condicionada a aceitar um ponto de vista neopagão do mundo combinado com o pensamento da nova era. Essa afirma oferecer mais integridade, autoconfiança, boa vontade, liberdade e diz ser a verdadeira alternativa para a mente estreita do cristianismo. A yoga é parte de nossa sociedade atual. Está sendo vendida como uma técnica para relaxamento, para aliviar a tensão, ser brilhante e mais bonito. O mundo glamuroso da individualidade fomenta a yoga, a meditação e as técnicas de visualização como os meios para se obter um corpo, uma mente e um espírito mais bonitos e mais sãos. Existe uma espiritualidade, mas com um significado antibíblico. Mesmo o relaxamento se tornou uma busca espiritual do chamado potencial total por meio de massagens holísticas, tanques de isolamento e outras centenas de técnicas na nova era. A maioria dos centros dos jovens cristãos por toda a América oferece aulas de yoga e quase 2/3 de todas as universidades e faculdades oferecem yoga como uma parte de seu programa de estudos. Muitas pessoas que eu conheci que praticam yoga me disseram que elas praticam por benefícios físicos.
Mesmo assim, qualquer hindu lhe dirá que não existe nenhum yoga que tenha uma dimensão puramente física. Os exercícios de yoga não foram projetados para aptidão física, mas para realinhar a força da serpente dentro do corpo, para alcançar o estado divino. É o yugo, que significa yoga com Brahman. Quem quiser se manter em forma deve procurar praticar exercícios apropriados e não yoga. Muitos hospitais têm suas próprias aulas de yoga e meditação para ajudar a reduzir a tensão dos pacientes, médicos e enfermeiras. Médicos e dentistas que nunca pensariam em promover o cristianismo ou o judaísmo por se tratarem de religiões, estão inconscientemente envolvendo seus pacientes em práticas hindus. Além de promover a yoga, as revistas sobre educação física e saúde favorecem as escolas de vegetarianismo, uma prática essencial do hinduísmo. Um exemplo extremo é a macrobiótica, que tenta a manipulação espiritual através da dieta. Maharishi disse uma vez que o vegetarianismo era a forma mais alta de dieta. É essencial para se ter experiências profundas com a meditação. Eu abandonei minha vida de maldade. Em outras palavras, matar e comer carne de animais. Sou um vegetariano rígido como Deus ordenou. Deus não ordenou vegetarianismo. Jesus não era vegetariano. Alimentou a multidão com peixes em mais de uma ocasião. Ele mesmo comeu peixes e cordeiro na Páscoa. Embora a Bíblia não condene o vegetarianismo como método para a saúde, condenaria sim como meio para o espiritual. As lojas de alimentos dietéticos são as principais frentes para o recrutamento das organizações gurus. E são os principais distribuidores da literatura da nova era. Milhares de médicos quiropráticos e dentistas são impulsores entusiasmados da medicina holística da nova era. Esses praticantes da nova era estabelecem como premissa que o tratamento do corpo deve começar com o tratamento da mente e do espírito. Essas terapias utilizam técnicas numerosas, a maioria das quais envolve a alteração da consciência ou hipnose. Formando parte do oculto, a hipnose se transformou na ponte principal entre o hinduísmo e a ciência moderna. A hipnose cria o mesmo estado de inconsciência que se experimenta com as drogas ou com a yoga. Sendo aceita pela medicina e pela psiquiatria, a hipnose é a base dos cursos de autodesenvolvimento e de atitude mental positiva. E centenas de psicólogos cristãos mal informados usam a hipnose em sua consulta diária. Muitos acham que a hipnose é aceitável se aplicada por pessoas qualificadas. Ou seja, dependendo de quem a aplica, pode ser científica e não oculta. E assim os cristãos ingenuamente usam em movimentos como o EST, a cientologia, a mente dinâmica, o controle Silva da mente e o treinamento mental com ondas alfa. Em busca do mito freudiano, os psiquiatras usam a hipnose para regredir os pacientes até dentro do útero, onde revivem os traumas de seu nascimento. Não obstante o fato científico de que o cérebro pré-natal, natal e pós-natal não está bastante desenvolvido para ter recordações. Eu cheguei a experimentar os pensamentos originais do meu nascimento, mas senti que não era o bastante. Fui mais atrás e experimentei meus pensamentos durante a concepção. E depois foi a uma vida anterior para conhecer por que havia estruturado minha concepção do modo como eu fiz. Isso nunca acaba, é um ciclo sem fim. E além disto, eles o levam a vidas anteriores de onde saem contando fatos de outras vidas que viveram sobre a Terra. Obviamente, a memória não vem do cérebro, vem de uma fonte incerta. O campo da medicina está abraçando várias crenças da nova era que não podem ser explicadas cientificamente, tal como a acupuntura, que diz manipular as forças de Kundalini com agulhas. E o biofeedback, que é um dispositivo de monitoramento para treinar uma pessoa a controlar funções normalmente involuntárias como a pressão sanguínea. O documentário da clínica Menninger sobre biofeedback o chama de Yoga do Ocidente. Elmer e Alice Green, pioneiros da investigação do biofeedback, admitem que cria o mesmo estado de inconsciência daquele que provém da yoga. Esta yoga eletrônica foi agora introduzida pelos psicólogos no mundo dos esportes, incluindo as Olimpíadas. A terapia da autoajuda é uma ferramenta de motivação usada por centenas de empresas competitivas por toda a América.
Seminários de fim de semana associados ao sucesso da atitude mental positiva e fitas de persuasão subliminar enviadas pelo correio prometem melhorar o comportamento pessoal e nos negócios, através de uma mistura de psicologia humanista e misticismo oriental. O movimento potencial humano, com sua ênfase no eu, autoestima, autoamor, autoaceitação e uma imagem autopositiva, não passa de uma versão ocidentalizada da autorrealização dos yogis. Conceito guru da divindade interior de que todos somos Deus. Rolling Thunder, o curandeiro índio Shoshone, disse: os cientistas descobrirão que os pagãos sempre souberam. E é o que acontece com a invasão do misticismo oriental ao Ocidente. Pedem aos líderes que meditem e participem, pois isso é parte da instrução ou lavagem cerebral. É tudo parte de um condicionamento para uma visão do novo mundo e da nova era. Mais do que nunca, a raça humana parece ansiosa para se submeter espiritual e emocionalmente a um líder carismático que possa oferecer paz e prosperidade a um mundo à beira de um colapso ecológico e social, um caos financeiro internacional e um holocausto nuclear.